Fala, piloto, tudo bom? Nesse vídeo você vai aprender como preparar e se organizar os seus treinamentos para a próxima semana de competição dentro do iRace. Nesse caso, a gente vai usar aqui como referência a série de GT3, onde a gente aqui foca o nosso treinamento, enfim, todo o nosso desempenho dentro do simulador. Então, o primeiro passo dentro do iRace é você entender como que você vai carregar os parâmetros de treinamento que vão estar muito próximos ou iguais às condições de pista da próxima semana. Então, o primeiro passo aqui dentro do simulador é você entender a diferença de carregar um test drive através do botão tradicional e como a gente vai carregar os parâmetros próximos da pista, né, das condições reais que estarão disponíveis ali naquela próxima semana. Então, dentro da categoria aqui de GT3 na fixa, a gente tem essa aba aqui de programação, né, que você tem a série de pistas que vão compor aqui a season, né, toda a temporada. A gente tem aqui Spa finalizando amanhã e a próxima pista que a gente inicia também amanhã à noite vai ser já em Mugello. Então o primeiro passo é entender que nesse botão de test drive você vai carregar parâmetros dessa pista conforme eles estão aqui, tempo, cobertura de nuvens, enfim, vento, umidade, que são diferentes de você carregar uma etapa de test drive por este botão, onde você vai colocar os parâmetros que estão na sua cabeça. Então você tem essa opção de já otimizar esses seus testes, conseguindo garantir as condições reais de pista que vão estar disponíveis na próxima semana. Então, quando você carrega aqui essa tela onde você vai configurar a pista, você vai manter as condições de tempo, temperatura, e a única coisa que você vai ajustar aqui é alterar essa questão do clima para o clima estático, ou seja, a cada carro que você for testar, BMW, Acura, Porsche, o Mustang, o Mercedes, você vai garantir que sempre terá a mesma condição de pista. A única coisa que vai mudar é o carro que você vai estar utilizando. Então você garante equilíbrio para você conseguir extrair performance ou identificar aquele carro que você consegue ter melhor performance. Além de a gente manter o clima estático, tem um segundo detalhe importante para você já se habituar à condição de pista daquela semana, que é aqui embaixo, né, nas condições de pista. Você vai desabilitar esse botão de geração e vai deixar esse slide aqui em 50%. O que isso significa? Dificilmente você vai ter uma etapa de corrida dentro do iRacing, seja também em Practice ou no Qualify ou na própria corrida, com uma pista sem uso, né? Que isso significa uma pista com muito grip. Então o que a gente faz? Põe em 50%. Você vai ter metade dessa pista aqui, vamos garantir assim, você vai ter metade de grip, vai ter 50% de uso, você vai ter um parâmetro intermediário para você buscar um melhor desempenho. E caso durante a próxima semana essa condição de pista esteja mais próximo de zero, com 6, como já acontece, 10, você vai ter uma pista mais rápida. Então você, já com base no treino que você fez, vai entender onde você pode treinar frear um pouco mais tarde, onde você pode frear com um pouco mais de intensidade, você pode ser mais agressivo nos seus inputs de volante, por exemplo. E o oposto também é verdade, né? Como a gente treina em 50%, pode acontecer também das condições de pista estarem, aliás, um pouco mais ruins, né? Perto ali de 90%, né? Ou perto de 100%, 80%. Isso significa que a pista vai ter uma condição de grip muito menor do que comparada a uma condição de pista ali com o número mais baixo. E aqui, como você já treinou em 50%, você vai conseguir entender onde você tem que frear um pouquinho mais cedo, frear com menos intensidade, ser mais sutil nos seus inputs. Então você já vai ter esse parâmetro. Eu identifiquei que a pista está com mais grip, posso ser, né, mais agressivo. Identifiquei que a pista está com menos grip, tem que ser mais sutil. Então quando você treina isso aqui em 50%, você já se prepara e já fica ali habituado para aquela condição, e conforme a realidade da próxima semana for acontecendo, você fica mais fácil de se ajustar, de se adaptar para aquela realidade. Esse é o primeiro ponto. Depois que você então configurou aqui o servidor, rodou ali, fez um stint com cada carro, você vai entender o melhor carro que você conseguiu performar, para que depois você venha para a segunda etapa de análise, que são telemetrias, e a gente já vai falar sobre isso. Um outro ponto que você também pode usar para otimizar o seu treino aqui é justamente carregar dentro do Garage, que é uma plataforma gratuita, os parâmetros para você também identificar o carro que está performando melhor para aquela próxima semana. Então aqui no garage61.net você vem e cria sua conta. Uma conta é uma plataforma gratuita, você cria um usuário com e-mail e senha, e aqui dentro, onde você tem o botão de análises, você consegue entender qual é o carro que está performando melhor
para aquela pista da semana que a gente quer treinar. Então, por exemplo, a gente está falando da semana que vem, que começa em Mugello, a gente seleciona a pista e a versão dela. Depois disso a gente vem aqui em adicionar voltas e aqui a gente começa a aplicar alguns filtros. Primeiro filtro, eu vou aplicar o filtro da categoria que eu estou me baseando, né, treinando, que é o GT3. Então, se você anda de Mazda, qualquer outra categoria, basta você filtrar ali o tipo de categoria ou o tipo de carro daquela categoria. E a gente vai aplicar aqui alguns filtros, né? Então, primeiro, deixar a melhor volta de cada piloto, incluindo as voltas da season atual, ou seja, não adianta você treinar na season atual e querer comparar tempo com season passadas, porque as condições de pista serão diferentes, né? As atualizações que vêm nos balanços de performance são diferentes, então garanta esses dois parâmetros que já vêm automaticamente, mas qualquer coisa diferente disso você ajusta. O segundo ponto é adicionar aqui o filtro de condição de pista, né? Não adianta você querer comparar o seu tempo numa pista que está lá a 50 graus, com 50% de uso, com outro tempo aqui de um cara que andou numa pista de 20 graus com 0% de uso. Obviamente esse cara vai andar mais rápido do que você. Então aqui a gente vem nesse filtro, nesse slider de uso de pista, a gente vai deixar em 50%, que é o uso moderado. A temperatura a gente vai colocar entre 18 e 19, que é a temperatura da pista que vai ser a próxima semana, segundo o test drive aqui. Isso pode variar 1, 2 graus para mais ou para menos, mas para isso que a gente quer aqui já serve muito bem. Vou colocar também o filtro, né, de setup. Por que que é importante pôr o filtro de setup? Imagina o seguinte, você está treinando aqui para fixa e identificou que você está andando muito bem de Aston Martin. E se você considerar que o Aston Martin roda bem na fixa, imagina se você for rodar com ele na categoria de setup aberto de GT3, você vai ser ainda melhor com aquele carro. Então, o que que a gente garante aqui? Dois parâmetros importantes. Primeiro, eu vou garantir que a condição do carro e da pista é o mesmo para todo mundo. Então, o fixo dá essa segurança para você entender qual é o melhor carro que performa ali, né? E o segundo ponto, quando a gente fala de setup aberto, vamos dar um exemplo que talvez o Porsche não esteja andando bem aqui em Mugello para a próxima semana. Quando você vai para o setup aberto, você consegue nivelar esses carros que não estão performando bem na fixa para que eles fiquem equilibrados. Então, considerando que nós aqui, iniciantes, intermediários, né, já é extremamente difícil você se habituar e pegar ali a mão de um carro. Imagina ter que ficar trocando de carro a depender da categoria. Então vamos filtrar aqui o setup fixo, o carro que você identificar que tem melhor performance ou que você sair melhor, você treina com ele. Quando você for correr na aberta e subir um setup ou for configurar o setup do carro, você com certeza vai se sair melhor. Então a gente aplica também esse filtro de setup fixo e vamos ver os resultados que aparecem aqui na tela. Então o que que a gente já tem aqui, ó, disparado? A gente já nota o seguinte, do top 1 até o top 5, a gente tem 5 carros com motor dianteiro. Aí depois no sexto tempo uma Ferrari e no sétimo tempo tem a Lamborghini, o tempo que eu fiz aqui só para, né, computar aqui nos exemplos. Então o que que a gente entende aqui? Que os carros de motor dianteiro podem ter uma melhor performance para essa pista que vai iniciar nessa semana. Então você já pode usar isso aqui até como parâmetro de teste. Deixa eu primeiro então entrar aqui, deixa eu entender quais são os carros que estão desempenhando melhor, e quando eu for carregar o meu test drive lá dentro do iRacing, eu já vou pegar, por exemplo, a Mercedes, que eu vi que no top 5 aparecem 2 vezes aqui. Então isso também já é um parâmetro para te dar um norte de qual carro você pode treinar, visando otimizar o seu tempo, né? Então isso aqui ajuda muito quando você quer se preparar para a próxima semana. E aí, conforme o preparo que você estabelece no sábado, no domingo, e consegue já preparar para isso, a chance de você ter um bom tempo, largar no top 3, fazer a pole, enfim, andar lá na frente no seu split, ela aumenta. Então você otimiza suas chances de ganhos, tanto de rate quanto de safety. Você já vai estar mais preparado para aquela pista do que alguém que chega na segunda-feira, liga o simulador, mudou de pista, o cara senta e vai para a corrida. Então isso aqui é um ponto importante. O segundo ponto que a gente usa o Garage também para você, lembra que eu falei de telemetria? É justamente você se comparar, né? Como que você está em relação àquele carro mais rápido, aquele cara mais rápido. Então aqui, eu sei que são carros diferentes, mas no meu caso aqui, se eu quisesse me comparar com outro piloto aqui que está andando mais rápido do que eu, né? Aqui é um caso hipotético, não tem nada a ver comparar Lamborghini com Mercedes. São frenagens diferentes, são abordagens diferentes, mas considerando que são os mesmos carros aqui, se eu fizesse um filtro de Mercedes ou de Lamborghini para ver os carros, né, em comum aqui,
eu filtraria novamente o primeiro tempo mais rápido junto com o tempo que eu quero comparar, que no caso é o meu, venho aqui em aplicar e aí eu consigo fazer a comparação do tempo de volta. Vou aplicar e aí eu consigo iniciar uma análise de inputs de telemetria usando uma ferramenta gratuita. Lembrando que para você conseguir ter esse acesso aqui da sua telemetria principalmente, quando você criar sua conta aqui no Garage, você vai precisar fazer a instalação deste agente, né, que nada mais é um programa que vai ficar rodando aqui, né, no background do seu PC, onde toda a telemetria, os inputs, né, que você tiver durante as suas sessões oficiais de treino, de test drive, enfim, elas serão aqui atualizadas dentro do Garage. Então é importante que no momento que você cria a sua conta, você já faça a instalação desse agente, né, desse launcher que fica aqui no background, e depois você vai lá nos aplicativos que carregam automaticamente na inicialização do PC e defina esse aqui como ativado, para que ele já carregue e você não tenha que ficar clicando em vários aplicativos ali ao mesmo tempo, tá? Então voltando aqui, lembrando que é um caso hipotético, mas se fossem os mesmos carros, eu venho aqui no botão azul e vou começar a analisar então as telemetrias. Aqui eu vejo setores onde essa pessoa está mais rápida do que eu vejo aqui depois então os inputs aqui, por exemplo, de freio, de frenagem, né? Aqui a redução de marcha, input de volante, e eu tenho todas as informações importantes e mais básicas, essenciais para você fazer os seus estudos, né? Então vamos analisar aqui, por exemplo, no primeiro setor. No primeiro setor ele está 0,7 mais rápido do que eu. Por quê? Vamos analisar. Ele está freando aqui um pouco mais tarde do que eu, com mais intensidade do que eu, e ele vem aqui de forma mais linear, soltando o freio, né? Mas, enfim, um pouco mais ou um pouco menos do que eu, independente do momento da curva. Então a ideia é que você tenha isso daqui como uma referência para você entender aonde que você está acertando e aonde que você pode melhorar. E aqui muitas vezes a gente cai naquela sensação de você assistir uma gravação de uma volta rápida, independente de ser um piloto mais avançado ou não, e você, né, ter a impressão de que faz a mesma coisa, freia do mesmo jeito, e aí você não sabe ao certo onde que está a sua oportunidade de melhoria. E isso aqui é uma ferramenta gratuita que está ao seu alcance e você pode se comparar, como a gente viu ali, com pessoas que têm um rate maior ou até mesmo do seu nível, sempre considerando a pista, a condição de pista e o carro equivalente ali para você ter um estudo bem válido e eficiente. Então isso daqui fica a dica para que você se organize, se prepare, visando a próxima semana de competição, e com 1, 2 dias de treino anteriores a ela, você consiga já chegar um pouco mais afiado para aquela semana, e com certeza isso vai resultar em melhor classificação, em melhor desempenho em prova e impactando diretamente o seu rate e o seu safety rate. Então se você curtiu, já deixa o like, segue a gente para ficar por dentro das próximas dicas e os próximos conteúdos aqui do canal. Se você tem alguma outra dica ou uma abordagem diferente, deixa aqui nos comentários. Vamos fortalecer mais a comunidade, vamos fortalecer mais aqui os pilotos que querem se desenvolver e buscar a melhor performance dentro da plataforma. Combinado? Conto comigo, conto muito com vocês e até a próxima.